Olá, queridos amigos da TV Imaculada, estamos com mais um programa O de Casa. Programa feito com muito carinho para você. Hoje nós vamos ter a entrevista do Dr. Odilon de Oliveira, onde vai contar um pouquinho da história de vida. Também temos a doutora Vanessa Loureiro, Fátima, falando do diário da irmã Faustina, Alegria de Alex Ivan e a comida deliciosa de André Nardi. Fique conosco. Como eu anunciei a vocês, eu estou aqui hoje com o Dr. Odilon de Oliveira, juiz federal, que vai contar um pouquinho da vida dele, das dificuldades e das vitórias, né, que ele teve no caminhar, falando das dificuldades da superação, que vai ser um exemplo de vida para você também. Eu quero então que o senhor conte para os nossos telespectadores do programa O de Casa, da TV Imaculada, um pouquinho o resumo da vida do senhor lá do Pernambuco, até chegar na carreira de juiz federal. Eu quero cumprimentar quem está nos vendo. E eu sou nascido em Exu, na Serra do Araripe, onde nasceu o músico Luiz Gonzaga. Nasci em 1949 e aos 4 anos de idade, em 1954, premidos pela seca, dificuldade, a fome, nós nos retiramos de lá. Já existiam alguns parentes nossos no antigo Mato Grosso e um deles foi nos buscar. E chegamos a Mato Grosso, viemos de Pau de Arara, gastamos 16 dias para chegar em Mato Grosso, não a Campo Grande, mas numa região chamada Jaciara. E lá nos assentamos em imóveis rurais cedidos pelo governo do estado. Fui alfabetizado com meus irmãos em volta de uma mesa, após a gente trabalhar durante o dia na roça, tendo como um dos colegas de trabalho o professor, e fui estudar, já com barba no rosto, num colégio, numa escola pública do governo federal, nas proximidades de Cuiabá. Depois eu terminei, naquele tempo era ginásio, aí eu fiz o curso normal, dando aula também, e ingressei na Faculdade de Direito, aqui em Campo Grande, na UCDB, antigamente era FUCMAT. Me formei ali, evidentemente que sem dinheiro, a faculdade me deu um desconto de 50% e o resto eu financiei pelo crédito educativo, que hoje é o FIES. E depois que eu me formei, a gente pagou, juro baixinho e tal, então a gente pagou. E mostrando para todos nós que não tem dificuldade, não teve barreira para o senhor, que o senhor foi vencendo todas elas, né? A gente encontra dificuldades, porque a pobreza, ela traz dificuldades, mas eu sempre repito, digo para a juventude que a pobreza não é uma cortina de ferro ou um muro de ferro. A gente pode transpor essa pobreza mediante um mecanismo, um instrumento que a gente tem dentro da gente, e esse instrumento chama-se boa vontade, chama-se querer, chama-se determinação. Doutor Odilon, o senhor hoje dá palestras nas escolas falando para pais e alunos. E o senhor fala exatamente sobre isso, né? Sobre essa superação, sobre valorização da família. Uma das motivações é exatamente o histórico de vida que a gente teve, de dificuldade. Então, eu sempre repito a meus ouvintes que eu estou ali, diante deles, não cumprindo uma obrigação, que eu estou ali cumprindo uma obrigação, não estou fazendo favor para ninguém, eu estou sendo grato e devolvendo sem perder nada aquilo que me foi dado de graça, embora com esforço. E a outra motivação é que eu atuo no mundo das drogas já há mais de 3 décadas, e eu conheço muito bem esse mundo, conheço o sofrimento, e então eu tenho como convicção de que nós todos temos que nos unir para tentar, pelo menos, fazer com que a droga, esse vício, ele não nos vença. Então a gente dá palestra, cedo a gente fala para alunos. A gente tem uma parceria com a Prefeitura de Campo Grande, cedo eu vou nas escolas falar com alunos. E a diretora coloca os alunos numa quadra de esporte, cabe muita gente, todo mundo junto, e à noite para os pais. E os pais comparecem em massa. Isso é que é interessante. E a gente fala sobre o papel da educação, que não existe outro caminho a não ser a escola. E a gente fala sobre o papel da família, que é um papel fundamental na edificação da sociedade, na edificação de um mundo melhor. Nós vamos voltar então a falar mais da atuação do Dr. Odilon no período mais de droga, né, doutor Odilon? Foi o campo mais que o senhor ficou
Então, assim, essa repressão contra a droga, como que foi esse período que o senhor esteve ali na fronteira, que é bem violento ali, né, Ponta Porã? Pela violência, eu já atuo na faixa de fronteira, Maria, já há mais de 3 décadas, não é? E sempre envolvido no combate ao tráfico de drogas. E hoje, por exemplo, eu atuo também na faixa de fronteira, porque eu tenho atuação no estado todo, né? Essa vara da qual eu sou titular, ela atua em todo o estado. E eu passei um período efetivamente ali em Ponta Porã, cheguei a ficar 1 ano e meio ali, morando no fórum. Era um período assim que havia muitas ameaças, descontentamento de pessoas do crime organizado, e existiam muitas pessoas encasteladas e achavam que aquele castelo era indevassável. Foi um período assim difícil assim, mas foi um período em que compensou bastante. A gente aprendeu muito e a gente conheceu muito a realidade do lado de cá, do Brasil, a realidade também do Paraguai. Então foi muito bom ali. A gente procurou fazer um trabalho que trouxe até assim um destaque nacional. E como que o senhor conseguiu conciliar esse trabalho, como o senhor disse, difícil, que o senhor disse que até dormia no fórum, né, pelas ameaças e tudo. Como que o senhor conseguiu conciliar a vida familiar, dos filhos, esposa, para a escola e tudo? Eles ficaram aqui? Eles ficaram aqui. Quando eu estava em Ponta Porã, eu morava sozinho lá, né? Eu morei no Exército, depois fui morar no Fórum. E eu vinha a Campo Grande, na minha residência, de 15 em 15 dias. Às vezes ia todo final de semana, mas normalmente de 15 em 15 dias. Os meninos já eram grandes, né? Porque meu filho caçula hoje em dia tem 30 anos de idade, então na época ele já era rapaz. Então não houve muito problema assim. Houve um problema só de ausência do lar. Mas aquilo compensou e a gente aprende bastante com esse tipo de convivência, né? Bom, gente, eu estou falando aqui com o doutor Odilon de Oliveira. Eu vou parar só um pouquinho para vocês ouvirem a doutora Vanessa Loureiro. Salve Maria Imaculada! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como ensinar o seu filho do que é certo e do que é errado. Principalmente é o exemplo dos pais, certo? Se você grita, fala palavrão na frente do seu filho, ele vai gritar e falar palavrão. Fruta não cai longe do pé, não é? Então, muitas vezes você fala, nossa, de onde que essa criança tirou essa palavra? Pode ter certeza que ele tirou de um adulto que convive com ele. Ou é dos avós, ou é dos cuidadores, dos amiguinhos, do vizinho, dos seus amigos que frequentam a sua casa. Então eu trouxe hoje aqui o Vitor, que ele adora vir aqui visitar TV Imaculada, dar uma mensagem. E vamos ver se eu ensinei certo ou errado para o Vitor. Vitor tem 9 anos. Tudo bom, Vitor? Tudo. Então fala um oi. Oi. Quer falar Salve Maria Imaculada? Sim. Salve Maria Imaculada. Ótimo. Então vamos brincar de certo e errado? Sim. Brincar de certo e errado é bem legal. A gente brinca às vezes, né? Sim. Principalmente às vezes quando a gente viaja, aí eu sempre brinco com eles. O que é certo e errado? É certo não escovar os dentes? Não. Você tem que escová-los todos os dias. Que bom. Por quê? Porque você fica com cárie. Quando seu pai fala pra você escovar os dentes, você tem que escovar, porque você sabe que é pro seu bem. Perfeito. É certo interromper um adulto quando ele encontra um amigo na rua e começa a conversar? É certo a criança ficar puxando o pai ou interromper a conversa dos dois? Não. Você tem que deixá-los conversar o quanto eles quiserem. Você pode deixar. E quando que é o caso, quando que é certo interromper pai e mãe de estar conversando? Quando que é o certo? Quando você é alguma coisa urgente, muito Importante, importante para se dizer. certo. É certo ficar empurrando um amigo na piscina? Não. É extrema falta de respeito fazer isso. É certo ficar empurrando a criança na piscina embaixo e ela ficar sem ar? Não, isso não é legal de fazer. É certo você às vezes ficar correndo em volta da piscina
com tudo molhado? Não, É gostoso, né? é gostoso, mas não pode. Não pode por quê? Pode escorregar, cair Pode escorregar, cair, bater a cabeça, e vai acabar indo para onde? pro médico, pro hospital. Pronto-socorro, né? Sim. Pro posto de saúde. É certo comer muito rápido? Não. O ideal é mastigar bem os alimentos. Mastigar 20 vezes. A cada colherada. Mastigar 20 vezes. É certo você levantar da mesa assim, não avisar nada quando você está comendo? Não. Você tem que falar, com licença. Se a pessoa deixar você sair da mesa, você pode sair, mas tem que levar o seu prato para a pia, o seu copo, Ajudar na ajudar a limpeza. lavar o prato. É certo ir tomar banho e deixar a roupa tudo no banheiro, assim, jogada de qualquer jeito, para a mãe catar, para a funcionária pegar? Não, tem que deixar na lavanderia ou deixar no cesto de roupa suja. Viu como é gostoso? Então a gente vai brincando, vai brincando e acaba ensinando. Mas mais importante do que falar é dar o grande exemplo, não é? Do mesmo jeito que a criança tem que respeitar os pais têm que respeitar os seus filhos. Salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada! Então, nós estamos de volta, depois de ouvir a doutora Vanessa Loureiro. Eu estou aqui conversando com o doutor Odilon de Oliveira, que está contando um pouco da vida dele, da história da vida dele, da superação, do trabalho, né, que ele enfrentou quando esteve em Ponta Porã, no trabalho contra a droga. E hoje também continua, né, doutor Odilon, na repressão contra a droga, como juiz federal. Né? Exatamente. A gente tem um trabalho assim, atuando no mundo das drogas, no mundo do crime organizado, corrupção, lavagem de dinheiro, porque se lava muito dinheiro aqui no estado, né? Principalmente através de imóveis rurais, gado, esse tipo de coisa. Então esse trabalho ele se estende pelo estado todo e a justiça com isso tem arrecadado um patrimônio muito grande do crime organizado e devolvido para quem de direito. E nós estávamos conversando antes aqui um pouquinho, batendo um papo com o doutor Odilon e sugerimos a ele por que ele não se candidata, porque nós precisamos de pessoas honestas, pessoas que têm uma visão de um futuro melhor para os nossos filhos, para o nosso neto, enfim, quem sonha com um Brasil, né, próspero, que é um país riquíssimo como o nosso, doutor Odilon. Eu não vou dizer que eu não irei algum dia para a política, mas se eu for, eu vou levar uma carga comigo formada pelos princípios morais, pelos princípios éticos, porque a vida da gente, o livro da vida de cada um tem que ser escrito com esse tipo de tinta, com esses princípios. Agora eu quero também tocar num assunto que eu achei o máximo quando eu vi na televisão, que estão fazendo a vida do doutor Odilon. Eu acho que é uma homenagem muito bonita, né, doutor Odilon, o senhor, a carreira do senhor, a vida do senhor. Como que está o filme? Que pé que está o filme? Só artistas bons, né? É um elenco muito bom. E é um filme assim, não é um documentário, mas é um filme de ficção baseado em fatos reais. Fatos reais são aqueles fatos vividos por mim, principalmente na região de fronteira, vivido pelo juiz Odilon de Oliveira. Então o filme retrata isto. E esse filme, então, ele está sendo gravado com atores da Globo, atores famosos, muitos atores famosos. E, segundo informações, vai começar a passar nos cinemas brasileiros no começo de 2016. É uma honra muito grande para nós, sul-mato-grossense, ter um juiz que hoje tem a sua vida no cinema, né? Parabéns para o senhor, doutor Odilon. Isso digamos assim, um mérito não só meu, né, mas um mérito de todas as pessoas que trabalham com a gente e, por que não dizer, um mérito da população do estado de Mato Grosso do Sul também. Então foi um prazer muito grande receber o senhor, falar um pouquinho com o senhor, viemos aqui no seu gabinete. Deus abençoe as decisões futuras do senhor, serão importantes para o futuro do país, mas o nosso povo do sul-mato-grossense, também chegando ao Senado, o Brasil todo. Deus abençoe as suas decisões
E a TV Imaculada, o programa O de Casa, estará sempre aberto para os eventos que eles vão fazer. O doutor Odilon com outras pessoas vão fazer eventos agora para a Frangel, para os aidéticos, né? Também para a casa lá de apoio aos drogados. Então sempre pode contar conosco, vamos fazer os avisos através do nosso programa. Fica o nosso coração e o nosso programa sempre aberto para o senhor. E muito obrigado por nos receber aqui no seu gabinete, doutor Odilon. Feliz. Agradeço imensamente a você, a sua equipe, e agradeço fundamentalmente quem está nos assistindo. Obrigado. Muito obrigada. E nós vamos agora então ouvir a Fátima, que vai contar mais um pouquinho do diário da irmã Faustina. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Helena nos anos de noviciado. Podemos começar? Podemos começar. Helena, confiando inteiramente na proteção de Deus, parte para Varsóvia com apenas o indispensável. Ao desembarcar do trem de tardezinha, misturou-se com a multidão. De repente sentiu medo, ficou sem saber para onde se dirigir. Na sua aflição, pediu em oração ajuda a Nossa Senhora e, imediatamente, ouviu uma voz dizendo que devia sair da cidade até uma aldeia próxima, onde encontraria abrigo seguro para passar a noite. Com a ajuda de um sacerdote, conseguiu um serviço e, durante esse tempo, quase um ano, se preparava comprando o necessário para a sua entrada no convento. Na tarde de 1º de agosto de 1925, Helena deu entrada na congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia. Mais tarde, Helena relata que sentia-se imensamente feliz e que parecia ter entrado em vida no paraíso. Mas nem tudo permaneceu assim. Já na 3ª semana de convivência com as irmãs, Helena sofreu uma forte tentação para abandonar aquele convento. Começou a pensar na possibilidade de ingressar numa comunidade mais rigorosa, pois achava que ali havia pouco tempo para se dedicar à oração. Tomou a decisão de falar com a Madre Superiora, mas Deus encaminhou as circunstâncias de tal forma que não pôde se encontrar com ela. Naquela noite, Helena entrou na pequena capela para pedir luz e inspiração de Deus. No entanto, não ouviu nada em seu coração. Invadiu-a apenas uma estranha e incompreensível inquietação. Apesar disso, resolveu que de manhã falaria com a Madre Superiora. Com o coração cheio de mágoa e angústia, dirigiu-se para o dormitório, sem saber o que fazer, a quem recorrer. Caiu de bruços no chão e suplicava a Deus que a ajudasse a conhecer a sua vontade. Enquanto rezava, uma espécie de claridade inundou a cela onde estava e viu, próximo às cortinas, a face dolorosa de Cristo. Seu rosto estava coberto de chagas abertas e grossas lágrimas caíam na colcha branca de sua cama. Sem saber o que isso significava, perguntou ao Senhor: Jesus, quem vos infligiu tanta dor? E Jesus respondeu: Tu me infligirás tamanha dor se saíres dessa congregação. Chamei-te para este e não para outro lugar, e preparei para ti muitas graças. Profundamente comovida, Helena pediu perdão ao Senhor e resolveu ficar onde estava. Depois do ocorrido, foi logo se confessar e contou o que havia acontecido. O confessor disse que ela não tinha o direito de nem pensar em abandonar a congregação e ingressar em outra. As palavras do confessor trouxeram paz ao seu coração e fizeram com que Helena se sentisse absolutamente tranquila a respeito dessa questão. E o que acha
de Faustina já logo de início ter sido tentada? Ela era uma santa, ela rezava muito. Você tem alguma opinião, alguma ideia sobre isso? Eu penso que toda pessoa é tentada, mas nem todas aceitam a tentação. E ela, no caso, ela não cedeu à tentação. Ela foi tentada e não cedeu, porque ela também procurou ouvir a vontade de Deus. Essa faz toda a diferença. Veja que ela ficou angustiada, ela ficou mal, ela ficou triste. E ela, quando ela percebeu que quando ela foi à capela e ela não ouviu nenhuma voz interior, ela chegou chorando dentro da sua cela. Cai de bruços e começa a pedir para Jesus uma orientação. Aí ela vê o rosto de Jesus. E é aí que faz toda a diferença. Quantas vezes Jesus coloca dentro de nós até essa inquietação? E nós não recorremos a Ele para buscar uma orientação. A gente deixa aquilo passar e de repente a gente segue a cabeça da gente. Faustina não fez assim, não é verdade? É verdade, mas ela tinha uma pureza de alma que às vezes a gente nos dias de hoje não temos. Ela parava para ouvir o Senhor. E às vezes a gente ouve o Senhor e vai fazer outra coisa, vai seguir a nossa vontade. Mas Faustina não era assim. Eu acho que a grande lição que ela deixa nesse relato é que todos nós somos tentados. Até mesmo uma santa. E que a diferença é parar para se perguntar o que Jesus quer. Como que Ele vai orientar nisso? Eu não quero seguir o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Eu acho que isso é o mais importante desse relato sobre a tentação de Faustina na terceira semana da congregação.